Epístola de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 5, versos 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2. E atentemos à leitura. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifícios a Deus, em cheiro suave. Oremos ao Senhor. Deus amado, Pai querido, honra, glória, poder e majestade é dada exclusivamente a Ti, porque para Ti são dadas e foram criadas todas as coisas. Senhor, é chegado o momento de falarmos da Tua palavra. Venha, Senhor, e fale para nós. Que eu diminua e o Senhor cresça. Senhor, que a Tua palavra não volte para Ti vazia, sem antes fazer o que Te apraz. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos e dá-nos mente sã para guardar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício vivo a Deus, em cheiro suave. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de poder falar uma tamanha responsabilidade como filha, poder falar para os pais, aqueles que são progenitores e pilares. Agradecer aos nossos pastores pela cedência do púlpito para hoje poder transmitir a palavra do Senhor. Paulo, nesta epístola e nos primeiros versículos, ele vem nos dizer que sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Mas por que ser imitador de Deus? Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Deus é o Pai, Cristo é o Filho, e nós não somos diferentes para Deus. Ele é o Criador, nós somos a criatura, Ele é o nosso Pai. Mas Paulo aqui adverte que importa ser imitadores de Deus, andar em amor, porque Cristo Jesus entregou-se para nos salvar com oferta e sacrifício vivos. E algo especial termina esse versículo em cheiro suave. Quem está em Cristo esbanja cheiro suave, transmite paz, transmite amor, alegria e mansidão. E eu trago como tema, seguindo os passos do Pai. Mas por que seguir os passos do Pai? Cristo é o Filho, Ele seguiu os passos de Deus, seu Pai. E pede que cada pai não faça diferente, seguindo Jesus. Amá-lo, respeitá-lo, oferecer sacrifício vivo e, acima de tudo, esbanjar o cheiro suave, que quem está em Cristo tem paz, tem amor, tem alegria. A Bíblia começa falando de família. No Velho Testamento termina falando de família. Olhamos para João, João vai dizer que eu converterei os corações dos pais e também converterei os corações dos filhos. Há uma necessidade de sermos filhos de Deus, mas acima de tudo, andar na luz. O ministério de Jesus teve início numa festa de casamento. Aí nós conseguimos ver e perceber que há a união de duas pessoas que vão formar família após esse casamento. Mas existe a figura representada na terra que é pai e tem a autoridade de ser o cabeça, de ser o pilar. Para ser cabeça do lar, para ser o pilar de um lar, de uma família, importa estar em Cristo Jesus. Importa ser imitador de Deus, assim como Cristo foi imitador de Deus.
A parábola do filho pródigo, aqui nós conseguimos perceber que foi um filho ou era uma família que vivia momentos de crises. E o filho, olhando pelaquela situação que a sua família estava a viver, ele pediu que seu pai lhe desse já a herança que lhe era prometido. E o pai concedeu a este filho. Conhecemos a história, esse filho foi, andou segundo os conselhos dos ímpios, e ele notou e ele viu que o mundo não oferecia nada de bom. Então voltou ao seio familiar. O pai não fez diferente. Recebeu o seu filho de braços abertos. Aqui nós conseguimos perceber que, por meio de uma crise, um filho saiu do seio familiar. A Bíblia não detalha muito bem o que é que essa família, por que é que esse filho pródigo, ou por que é que esse filho saiu do seio da sua família. Mas é algo que este filho estava a viver e aquele meio não era saudável para si. Razão pela qual ele saiu, mas regressou no seio da sua família. E a Bíblia narra como a parábola do filho pródigo. Família é prioridade segundo o coração de Deus. Amém, igreja? Família é prioridade segundo o coração de Deus. Mas para isso deve existir homens e mulheres tementes a Deus. E hoje é um dia especial, é o dia do Pai Metodista. E hoje nós queremos exortar ao Pai, seja um Pai temente a Deus. Amém, igreja? Seja um pai temente a Deus, conheça a Deus, saiba quem é essa pessoa, quem é essa figura que Paulo vem exortando os Efésios para ser seu seguidor, para ser seu imitador. Importa que esse pai cuide de seu filho. Para seguir os passos de um pai, primeiramente, esse pai deve ter bom caráter. Porque um pai que não tem bom caráter, não tem como o seu filho, a sua filha, seguir os seus passos. Um pai precisa ter bom temperamento, boa personalidade, alguém de boa índole, que tem cheiro suave, para poder instruir os seus filhos. Se olharmos para o Antigo Testamento, vamos ver duas figuras parentais muito importantes na história da Bíblia. Vamos começar a falar de Jacó. Quem foi Jacó? Foi um homem de muitos filhos. E são considerados como 12 tribos. Jacó foi um homem que instruiu os seus filhos na presença de Deus. Foi temente a Deus. Teve 12 filhos. Vejamos para a situação que Jacó estava a viver. Instruir 12 filhos. Uma responsabilidade enorme. Ele deu a instrução segundo o mandamento da palavra do Senhor. Instruiu no caminho e conseguimos ver aquilo que a história narra, que filhos seguiram os passos do pai, mas há uns que conseguiram, ou alguns que fugiram da regra. Mas Jacó fez o seu papel principal, que é a instrução dos seus filhos. Olhamos também para Davi. Quem foi Davi? O pequeno no meio dos seus irmãos. Deus o chamou para ser pastor de ovelhas. E a Bíblia narra que Davi é um homem, ou foi um homem, segundo o coração de Deus. E se olharmos para segunda de Samuel, no seu capítulo 11, começa aquilo que foi a trágica história de Davi. Davi pecou. Davi cometeu adultério. E por conta desse ato, teve consequências a nível da sua linhagem. Infelizmente, os filhos de Davi pagaram pelos atos do pai. Filhos que não tinham nada a ver com o ato que o pai cometeu. E essa consequência visitou a geração de Davi. Existem muitos pais a nível da nossa sociedade, a nível do seio da igreja, que cometeram atos ou que estão a cometer e não têm a noção que os seus filhos pagarão por isso. Infelizmente. E a Bíblia é clara em nos narrar que Deus é um Deus que visita desde a primeira até a última geração.
A família de Davi pagou pelos seus atos. Os filhos, houve a ira revoltada no meio dos irmãos por conta do ato bárbaro que seu pai cometeu. Uma figura paterna que tinha tudo de bom para instruir os seus filhos, mas por conta da queda que teve, os filhos pagaram o ato do seu pai. Igreja de Cristo, importa que os pais sejam exemplo. Cristo, a seguir Jesus, a seguir Deus, ele viu que Deus era exemplo. Alguém que diz, anda na luz, caminhe na luz, porque eu sou amor. Então não posso fazer diferente, sendo Deus o meu Pai. Então os pais devem seguir os caminhos de Cristo Jesus, ser imitadores de Deus. A Bíblia, quando nos narra em livro de Salmos, no seu capítulo 127, versículo 1 e diante, que diz que os filhos são herança do Senhor. Filhos sendo herança do Senhor é algo precioso. Herança é algo que não deve ser guardado no baú ou num cofre para que não quebre. Não é isso que a palavra quer nos dizer aqui, não. Sendo herança do Senhor, é uma responsabilidade que cada pai e cada mãe deve ter para com seu filho, porque pertence ao Senhor. E vai mais a fundo e diz que os filhos são como uma flecha. Mas por que a Bíblia compara os filhos como uma herança e como uma flecha? Conhecemos que a flecha é um objeto que tem uma ponta afiada, mas só é afiada quando aquele guerreiro instrua bem essa flecha, quando aquele guerreiro prepare bem essa flecha para atingir um determinado objetivo, atingir um alvo. Então o pai tem essa missão de poder instruir o seu filho, prepará-lo para a vida, poder dizer a ele que filho, você é especial, que todo filho é uma missão de Deus. Todo filho é uma missão de Deus e essa missão foi dada aos pais. Algo que a Bíblia chama a atenção em Provérbios 22, que diz que instrua o menino. A Bíblia não narra instrua o jovem, instrua o adulto, não. A Bíblia narra, instrua um menino, um ser indefeso. E essa instrução não é dada simplesmente à mãe, porque temos visto que 80% da educação de um filho é dada à mãe. Não, a Bíblia não diz mãe, instrua o teu filho. A Bíblia diz, instrua o menino. A responsabilidade foi dada ao pai e à mãe, para que não se desvie da palavra do Senhor. E quando ele crescer, vai saber guardar os mandamentos do seu pai, da sua mãe. Mas existem pais, infelizmente, que não têm instruído os seus filhos na palavra do Senhor. Pais que estão a destruir os seus filhos e não estão a instruí-los na palavra do Senhor. É triste dizer isso, mas é a realidade. A instrução não está a ser dada como deve ser. A missão que foi dada a cada progenitor não está a ser cumprida como deve ser. Essa responsabilidade da instrução, os pais estão a deixar para a rua. A rua não ensina, infelizmente. Quando a palavra do Senhor nos narra em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 em diante, que um pai deve instruir o seu filho em casa, deve atar essas palavras no seu coração e dar ao seu filho para crescer. A Bíblia não narra que vai ser feito na rua, não, no seio da família. Por isso, para seguir os passos de um pai, o pai deve ser exemplo vivo. Nós nos encontramos debaixo de um jugo que se chama trevas. Infelizmente, o nosso mundo atualmente está corrompido. E tem acontecido que atos que os pais fizeram, avós, bisavós, que não foram destruídos. Podemos assim dizer que altares que se levantaram e não foram destruídos.
E as gerações vindouras estão a pagar por isso. Há pais que dizem que eu não me formei, então você não precisa se formar, meu filho. Eu não casei, então você não precisa casar, viva assim, que a esposa é tua, que o esposo é teu. É indiferente. Igreja de Cristo, é triste ouvir isso. Porque o pai não formou-se, o pai não casou e vem dizendo ao teu filho, você não vai casar, você não vai se formar, você é assim porque eu também sou assim, o meu avô, o meu pai foi assim. Temos que quebrar com estes altares que se levantaram. Importa que a família reconheça que há um altar que se levantou no seio da família e deve ser destruído para que a família ande na luz. Diz-se muito que pais de joelho e filhos de pé. Amém. Pais de joelho e filhos de pé. Mas vejamos só, os pais estão de joelho, mas os filhos estão fora, no abismo, no mundo das trevas, na prostituição, no álcool, na delinquência, e os pais estão de joelhos. Igreja de Cristo, devemos parar e dizer chega e basta. Não importa simplesmente os pais estarem de joelho, mas toda a família deve estar de joelho. Importa que a família esteja de joelho para poder quebrar, deixar cair por terra ídolos e altares que se levantaram. Há uma missão crucial de um pai ser exemplo. Por quê? Porque os filhos são resultado dos pais. Vão dizer, não, teu pai é assim. Então o filho tem a que sair. Não, que seja pela positiva. Não, teu pai é educado, é um senhor exemplar. Não tem como o filho não ser exemplo do pai, não ser espelho do pai. Hoje por hoje, os pais estão muito ausentes, infelizmente. E querem agraciar os seus filhos com presente. A ausência do pai tem tomado conta de muitas famílias, por conta do ministério, por conta da empresa. A demanda é tanta que o pai não tem tempo para estar com seu filho na mesa. Quando tem é rápido porque tem seus afazeres. Trabalha de segunda a sexta, sai às 5. Para alguns casos deixam os filhos a dormir e quando regressa já é tarde, os filhos também estão a dormir. A demanda da empresa, a demanda do ministério. Reconhecemos que lá o pai foi à busca do pão, sim, mas será que todos os dias o pai vai sair às 5, chegar tarde e não vai ter tempo para abraçar, agraciar e perguntar ao filho como foi o teu dia na escola? Como vão os teus planos, os teus projetos, o teu futuro daqui para frente? A correria da vida tem tomado conta. E os pais oferecem presentes, mas a presença do pai não está lá. E infelizmente, os filhos vão se tornando homens que não vão receber esse afeto, esse carinho, essa instrução daquele que é o pilar, daquele que é o cabeça do lar e da família, por conta da correria. Pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. Os filhos são propensos a serem doentes emocionalmente com a ausência dos pais. A psicologia fala sobre isso, porque as doenças do fórum psicológico não começam na idade adulta, não. Ela começa na infância, no berço, quando o berço não é sólido, quando a instrução não é sólida. Lá para frente, a maior probabilidade deste filho, desta filha, ser um filho amargo, emocionalmente doente. Infelizmente é assim, por conta da educação que não foi dada de berço. O ministério pelo qual todo pai deve ter começa na sua casa. Não basta simplesmente ser um pai no serviço que está lá dando no duro para a busca do pão. Não basta simplesmente estarmos na igreja, fazer parte do organismo, ser um pai responsável, enquanto que na nossa casa, na nossa família, é um pai que quando chega, os filhos procuram lugar para se esconder. Com quem diz, o que estraga o bom ânimo chegou.
Para alguns casos, há filhos que têm que abrir a porta do pai e ele entrar por conta da viatura. Então, logo ele abre, ele vai se esconder, vai no seu canto. Por quê? O pai chegou. A mãe até diz, de preferência que ficasses mais no trabalho. Por quê? Porque é um pai que quando chega, o clima fica pesado no seu familiar. É um pai que quando chega não abraça os seus filhos, não acaricia a sua filha, a sua esposa, desejando que o caminho do Senhor, os teus caminhos, sejam caminhos de luz, de paz. Infelizmente tem acontecido isso. Pais que quando chegam estão somente para dar berro, gritar com a ira dos seus filhos, provocar a ira dos seus filhos. E a Bíblia nos exorta que os pais não devem provocar a ira aos seus filhos. Mas existem pais que fazem isso, infelizmente. A bênção que Jacó deu aos seus filhos era por intermédio da palavra. A palavra diz que o poder da vida e o poder da morte está na língua. Um pequeno órgão, mas que tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Porque existem pais que proferem palavras que machucam, que você não vai conseguir. Você é incapaz. Contigo não vai dar certo. Estamos a matar aquilo que será o futuro desta criança, o futuro para esta filha, para este filho. Dizendo palavras tortas, palavras que machucam e palavras que muitas das vezes terão sim efeito na vida adulta, se não for quebrada segundo os mandamentos da palavra do Senhor. Importa que os pais sejam mais presentes e não deem sempre presente. Importa que os pais possam levar a palavra do Senhor para os seus filhos. Hoje os filhos cabem no colo do pai, mas amanhã esse filho poderá não caber no colo desse pai. E serão levados, para alguns casos, em lares de acolhimento, porque não foi um pai exemplar, não foi um pilar para a sua família. Porque se uma casa não tem pilar, de maneira nenhuma que esta casa vai permanecer firme quando virem os temporais, as inundações, o diabo vai dançar naquela família, o diabo vai fazer das suas naquela família, porque é um pai que não transmite alegria, não transmite amor. Precisamos mudar esse quadro no seio das nossas famílias. É dia do pai metodista, sim, dia de alegria. Mas pais, façam diferente na vida dos seus filhos. Amem mais, abracem mais. Procurem saber do filho como está, porque muitas das vezes os filhos dizem que está tudo bem, mas lá no fundo não está nada bem. Para um pai que conhece bem o seu filho, ele vai notar, por conta do seu comportamento, uma tamanha mudança. Mas para isso, o pai deve conhecer o seu filho. O pai deve conhecer a sua casa, porque a missão de ser cabeça, de ser líder, foi dada ao pai. Então o pai não deve destruir, mas deve instruir. E essa instrução deve ser dada segundo a palavra do Senhor. Porque quando a Bíblia nos exorta que lâmpada para os nossos pés, a sua palavra, está a dizer que esta palavra aqui servirá de lâmpada para iluminar o caminho do filho. E o filho vai trilhar caminho seguro, seguindo os passos do pai. Mas se o pai não transmitir luz, de maneira nenhuma que esse filho vai seguir os seus passos. Reflitamos nisso. Pais exemplares, pais presentes e pais que façam diferença no seio deste mundo corrompido. É possível sim mudar o rumo de uma família por conta de atos que nossos antepassados cometeram. É possível sim, porque já estamos em Cristo. Nova criatura nós somos. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Para terminar, eu quero contar uma experiência que eu vivi enquanto frequentava a juventude. Tivemos uma atividade também denominada ao Dia dos Pais,
E teve o seguinte preleitor fazendo a pergunta: quem aqui gostaria de ter um esposo como seu pai? Quem gostaria de ter um esposo como seu pai? Ficou assim um clima um pouco tenso. Mas como assim? Um esposo como meu pai? Alguns levantaram a mão, outros por aí não. Por que o preleitor perguntou aquilo? Porque existem pais que são exemplos vivos, amém? Existem pais que você olha não, e diz, exemplo para mim. Então eu almejo ter um esposo, um parceiro, segundo o caráter, segundo a personalidade do meu pai. Mas quando o teu pai é aquele que chega, provoca a ira, aquele que faz e desfaz, diz ao filho palavras obscenas, de maneira nenhuma esse filho, essa filha vai querer um esposo como seu pai. Parece ser algo, coisa do outro mundo, mas é a realidade. Porque há pais que você olha, não pode ser meu pai. Eu não gostaria de ter um esposo como meu pai. Machuca minha mãe. Não valoriza, mãe não respeita, mãe não respeita os filhos, não instrui os filhos. Mas quando você olha que não, é um pai como exemplo vivo. É um pai que, onde ele está, você vai dizer amém. O meu pai chegou e as coisas vão se resolver. Está difícil, mas quando o meu pai coloca a mão, tudo vai correr bem. É porque este pai está a ser exemplo para a filha e para o filho. E ele amanhã almejará ter um esposo como seu pai. Caráter de Cristo. Personalidade de Cristo. E acima de tudo, temente a Deus. Para seguir os passos de um pai, importa que cada pai seja exemplo vivo para os seus filhos. Amém, igreja? Amém. Oremos a Deus. Eterno, soberano, Rei da Glória, obrigada, Pai, por ter falado para nós neste dia. Senhor, em nome de Jesus, cada pai aqui presente ouviu esta mensagem. Se existe um pai que o seu coração está endurecido, Senhor, por favor, amoleça segundo a tua vontade e o teu querer. Conceda-lhe esta palavra de vida, que é luz, que é lâmpada, para que esse pai mude o seu comportamento. Que seja um pai que instrua os seus filhos, que instrua a sua família e que não destrói a sua família. Pai, permita, Senhor, que possamos ser filhos obedientes aos nossos pais, porque esse mandamento nos foi dado para honrar pai e mãe. A Bíblia não narra honra pai que tem posses e despreza pai que não tem posses, Senhor. A Bíblia narra simplesmente que devemos honrar pai e mãe, para que possamos envelhecer, Senhor, com saúde. Mas importa, Senhor, que esta missão seja dada a cada um e que possamos fazer a tua vontade como te convém. Permita, Senhor, que as famílias sejam famílias que te buscam, que estejam debaixo da sombra do Onipotente, para que mal alguns aconteça. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.